gera em nós uma nova natureza. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Outra coisa que fala muito interessante aí. Ele não falou que se fará. Em que tempo que está o verbo? O novo céu e a nova terra? Adivinha. Você tá esperando ainda uma vinda apocalíptica? Está lá. Eis que tudo se fez novo. Ele não falou que se fará. Não é só eu que estou falando, é a Bíblia. Está lá. Está escrito lá. Lê outra vez para mim, por favor. Está lá, 2 Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Já é, filho, já é. Não será. Talvez, que bom seria. Toda essa questão que joga para você de uma esperança futura, adivinha de onde vem? Adivinha de onde vem. Porque se você tem essa informação de um benefício futuro, você não aproveita dele agora. Percebeu por que Satanás chama do pai da mentira? O pai da mentira não é porque ele faz uma mentira escandalosa. Ele faz uma coisa que se parece muito com a verdade. Satanás ele fala a verdade, só que em ordem inversa. E pior do que uma grande mentira é uma verdade em sentido inverso. Porque você pensa que você está andando na verdade. Sendo que nós lemos na parte 1, parte 2, Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, lâmpada e luz para o caminho, porque você pode estar no caminho certo, mas no sentido errado. Você pode ter uma crença na promessa do Senhor, mas isso é para o futuro. Não. Tudo já se fez. Novo céu, nova terra. O novo céu e nova terra começa no livro de João, gente. Você pode dizer que é diferente dos outros. Então texto, é para agora, é para agora. O que adianta você ter esse entendimento lá? Deus quer maturidade no entendimento do seu povo agora. O mundo, a terra aguarda com expectativa a manifestação dos ruios de Deus. Quem são os ruios de Deus? São pessoas que têm o entendimento que a palavra de Deus é hoje, no dia que se chama hoje. É agora. Que nem aquele programa assim, o aqui e agora. Né? Aqui e agora. É disso que Deus está falando. O entendimento, o novo pacto, ele está aberto, está abrindo o entendimento para nós. De muitas coisas que nós entendemos errado. Ou entendemos que já foi, ou será. Isso foi no tempo dos apóstolos. Agora, né? Você viu como Satanás faz? Não estava aqui. Efésios 4, de 11. E Cristo mesmo deu para a igreja, um para apóstolos, outro para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento da igreja. Aí o que fala? Não, esse negócio de apóstolo e profeta era só para o tempo dos apóstolos. Mentira, que você vai ver que bem mais para frente, na rede de Antioquia, já estava lá profetas e mestres, lá Barnabé, Paulo funcionando. E aí fala que tinha outros apóstolos e profetas lá, tinha dezenas de apóstolos e profetas lá. Porque o pessoal só conhece os apóstolos do Cordeiro. Na Bíblia fala dos 12 apóstolos do Cordeiro. Depois fala de uma nação apostólica e profética, que são centenas e centenas, que são espalhados ali pela Antioquia e pela Grécia e vai se espalhando ali. Errais por não conhecer das Escrituras. A gente está abrindo esse leque, sabe? Porque a igreja de Cristo, e ele dá um prazo de validade. Você achou? Olha que lindo, você vai lá no 13. Não, quer ler Por favor, lê para mim o 11, então, já que você abriu. Foi rápido no gatilho, hein, tio? E ele Parabéns. mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do mistério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé,
ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para aí, pode parar aí mesmo. Repita a primeira palavra do versículo 13. Perdão. Uma, duas, três, quatro. Das 4 primeiras palavras. Unidade da fé? Até que. No versículo 13. Tá. Até que. Qual é o prazo de validade? Até que todos cheguemos unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, vírgula, homem perfeito, vírgula, a medida de estatura completa em Cristo, varão perfeito. Agora eu te pergunto, a igreja tem essa revelação? A igreja anda unânime? A igreja tem o entendimento completo. Ali está o prazo de validade. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, hasta que, em espanhol, né? Até que. O dia que todo te mandando em união, maturidade, né? Tá lá. Aí tudo bem. Aí você pode tirar todos eles. Tá entendendo? Tá ali, ó. Tá escrito. Você lembra que eu falei do título que está na parede? O de ATQ? A Bíblia para nós é um título do tesouro celestial. Só que a gente acredita no que os outros falam. A gente não lê. A gente tem uma devoção. Eu imagino que essa senhorinha ficava ali olhando. Nossa, que beleza. Que presente bonito que a senhora me deu. Ele nunca entendeu o valor que estava intrínseco, o valor do papel. Está entendendo isso? A igreja fica prestando culto ao papel e não entende a letra e o brasão que estava lá dos Estados Unidos, o valor tremendo que podia mudar a vida dessa mulher e por consequência, a sua descendência. É nisso que a gente está investindo semanalmente. Aos pouquinhos, está dando a entender a vocês. O que está para nós? E nós ainda estamos buscando coisas que Deus já deu, ao invés de estarmos nos alinhando com a vontade de Deus para que as coisas fluam em nós. Ok? Dando prosseguimento, vamos lá. Condição para ter a posse da herança. Né? Agora eu vou ler aqui e comentar. Tá? A condição para termos posse da herança. Podemos ter direito, porém, sem acesso à nossa herança. Não é? Tem lá um exemplo lá de um milionário, que eu acabei de dar esse exemplo aqui, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um milionário, ele deixou milhões e milhões e milhões de dólares de herança. Só que para a filha dele, acho que tinha 30 e poucos anos de idade, aquele é o Onassis, sabe? Um armador, né? O grego. Ele tinha trilhões, né? Ele tinha dono de ilhas. Né? Então, no lugar de casa, tinha ilha, né? Navios, né? E tinha a Jaqueline Onassis, né? Que era filha dele. Não, Jaqueline é outra. Que morreu. Então, ele era um senhor já de meia idade, ele morreu, tinha a filha dele, e a filha dele tinha uma neta, né? A neta dele, que tinha uma criança de 10 anos, ou um pouquinho menos. Ele morreu e a filha dele morreu no acidente. Quem ficou herdeira? Uma menininha de 4 anos, 5 anos de idade, ficou herdeira de trilhões de dólares. Então, o que aconteceu? Ela teve que ficar sobre os tutores que ficaram tomando conta dela. Aí, quando ela fez, acho que 18 anos, 20 anos, deram uma partezinha, deram 500 milhões de dólares para ela, assim, um vale. Um Bolsa Família para ela de 500 milhões de dólares, para ela dar um jeitinho, para comprar um sapatinho, comprar um vestidinho para ela, entendeu? Por quê? Porque, bem demais, que embora ela fosse herdeira de tudo, mas ela era ruios, ela era criança, e bebês não herdam. Técnicos? Como? Técnicos? Tecnion. Tecnium. É o bebê, Tecnon é o infante e ruios é o maduro. Por isso que Jesus, quando Jesus sai das águas,
abre os céus, o que o Abba fala? Esse é o meu ruios amado, a ele ouvi. Aí ele faz o quê? Aí ele começa a vida de um maduro. Porque o Jesus, ele alcançou maturidade aos 12. É uma outra coisa muito interessante a respeito de Jesus, do nosso Jesus. Ele alcançou maturidade aos 12. Você pode ver que aos 12 ele já está discutindo com os epicureus lá no templo, tal. Mas a lei só o reconhecia aos 30, que em Israel você é maioridade aos 30 anos de idade. Que aqui é os 18 e 21, lá é aos 30. Né? Então, ele, embora fosse maduro, ele esperou o tempo correto. Que a verdadeira maturidade espera o seu tempo. Geralmente você pode ver, geralmente os imaturos, você lembra do filho pródigo? O cara que é imaturo pega a sua herança, ele vai gastar a herança de ATQ, vai gastar a herança antes da hora. Faz o que quiser, não sabe administrar a coisa do pai. Você lembra do filho pródigo, né? Não soube administrar as coisas do pai. Né? Então, ele começa quando você vai analisando a vida de Jesus, ele ia para onde o pai orientava para ele. Você vai ver que ele vai, uma das primeiras cidades que ele vai é na aldeia de Cafarnaum. Né? Na aldeia, quando você entende, por exemplo, a aldeia de Cafarnaum, a palavra Cafar, em hebraico, é aldeia. E Naum é profeta, que chama Cafarnaum, a aldeia do profeta Naum. O que ele faz lá em Cafarnaum? Ele profetiza. Por causa do quê? Da atmosfera. Então, ele não fazia o que ele queria. Ele falou, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Um dos sinais da maturidade é quando você anda debaixo de paternidade. Maturidade não é liberdade, não é individualidade. Maturidade, você é maduro quando você anda debaixo de paternidade. Porque uma paternidade vai dar sempre um limite para você. E você tem uma matéria que a gente estudava lá em Guarulhos que chamava assim, submissão e autoridade. Quanto mais submisso você for, mais autoridade você tem na terra. E uma das coisas que as pessoas mais fogem é de submissão. Nós temos um mundo de rebeldes. O interessante é que quanto mais telho tiver sobre mim, mais protegido eu estou da chuva. Verdadeiras... Só que as pessoas foram tão abusadas nas suas paternidades que as pessoas têm medo de paternidade hoje. Um outro assunto que a gente vai falar dentro do novo pacto, 5 ministérios, paternidade, governo do Espírito, uma igreja que serve em vez de ser servida, são ambientes do novo pacto, da igreja do presente século, da igreja daquele que está preparando um lugar de governo. A igreja do novo pacto é uma igreja de uma mentalidade apostólica, uma fé profética, um amor evangelístico, um cuidado pastoral e uma instrução de mestre. Quando fala de 5 dons, está falando de 5 graças ministeriais do mesmo Espírito. O mesmo que é o Espírito Santo quem cuida dessa área da igreja. É o Espírito Santo que é aquele que é o cozinheiro, né? É o que faz o prato. Tá? Vamos lá. Eu já falei, né? Da pessoa que ela tem direito, mas ela não pode herdar porque ela é imatura. Vamos lá em Efésios capítulo 4. Acho que eu já falei, né? De 11 a 14. Já. Para que não sejamos meninos, né? Agora, vamos estudar aqui agora um pouquinho a palavra novo. Sempre nós estamos estudando sobre novo pacto. Né? A palavra novo, ela tem 2 vertentes. A primeira palavra para novo que nós conhecemos bem é a palavra new, que é, por exemplo, né, se a pessoa tem um celular, aí todo ano a Motorola, a Apple, elas lançam uma atualização. Né? Então, olha, tem um novo Apple, tem um novo Motorola, agora tem 20, 21, não manjo nada desses negócios aí, né? Então, agora saiu o Motorola 22, o ano passado era o 21, entendeu? Não, tô brincando aqui de números, tá, gente? Por favor. Tá? Então, isso é uma atualização, isso é um new, né? Novidades, news, novidade. Agora, tem uma outra palavra para new, que é o que usa na Bíblia, que não é esse new de novidade. Mas a palavra que usa para novo é kainon. Ou em outros falam kainos. Kainon. Que é essa palavra kainon.
tem a ver com o inédito, um nunca visto antes. Por exemplo, tem a nova versão do Motorola 22, né? Que ele é assim, agora ele está mais rápido, ele está mais isso, tem mais uma câmerazinha atrás, tem mais isso, tal. Isso é o novo. Aí aparece um camarada e ele fala, eu estou trazendo aqui um celular que não precisa ser carregado na bateria. Opa, isso não é um new, isso é o kainos. Um nunca visto antes. Então, quando está falando de novo, sempre nós entendemos a palavra pacto no Velho Testamento, que é brit, e a palavra pacto no Novo Testamento, que é diateque, que já é testamento. No Velho Pacto, eu tinha que fazer por merecer. No Novo Pacto, eu não preciso mais fazer por merecer. Eu tenho que saber aquilo que Deus já me deu em Cristo Jesus. No Velho Pacto, antes de Jesus Cristo, as bênçãos vinham, Deuteronômio 28, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer, o Senhor teu Deus exaltará. Isso era no Velho Pacto, era condicional. Se atenta, if, né, em inglês, né? Se atentamente ouvir a Deus. Então, as bênçãos eram condicionais, eram frutos de méritos humanos. Mas agora, no Novo Pacto, em Cristo Jesus, por isso que quando fala lá, quem está em Cristo, quando fala em Cristo, por exemplo, se eu falar para você assim, são 10:05, eu acho que 7 horas da noite eu estou em São Paulo, o que você está imaginando, que eu vou como para lá? A pé? Jamais eu vou conseguir estar em São Paulo a pé. 10:05, 10:07, né, 7:10, eu vou estar lá se eu for de carro. Então, quando eu falo que eu vou estar lá, entende que algo vai me levar, porque eu por mim não consigo. Quem fala assim, quem está em Cristo, quando fala está em Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, é quando você entra, está em Cristo, você está dentro dele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, entende? Quando a nossa vida está escondida em Cristo. Lá na cruz. Pá! A morte de Jesus, nós falamos sobre a morte e sacrifício substitutivo. Ele morreu por mim. Mas tem uma promessa melhor ainda. Que ele nos leva com ele. Se o mesmo que diz a palavra de Deus, não está aí, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscita. Porque quando você aceita ir para a cruz com ele, o mesmo Espírito que ressuscita o Jesus, é o mesmo Espírito que nos ressuscita. Mas como é que é isso, Tex? O Espírito Santo tem uma agenda hoje. O que era na madeira, naquela época, era um símbolo de uma transição, que é um lugar em que você se sujeita totalmente. Jesus foi crucificado nu, não tem aquele paninho na frente, aquele paninho foi o quadro que pintaram, mas ali é um lugar onde o Jesus dependeu totalmente do Espírito Santo. É um lugar em que você se posiciona no Pai, e no Espírito Santo, e no Espírito de total dependência. Isso que chama de uma vida crucificada. É quando você declara, quando você fala não para a tua natureza e aceitar a natureza dele em você. Muitas pessoas tentam se livrar de pecados e elas têm lutas e derrotas, porque elas tentam fazer na sua própria força. Agora que fala em Cristo. Imagina, eu gosto muito de pensar assim, eu estou com um copo d'água limpo aqui, graças a Deus. Agora vamos imaginar que esse copo que está aqui, está todo mundo vendo, imagina esse copo que está aqui, vamos imaginar que ele tivesse uma tinta preta, que ele tivesse tudo sujo, que tem a ver com a nossa existência. E você fosse despejando aqui um jarro de água cristalina. O que acontece? Essa água cristalina fluindo
se misturando com essa água suja, ela ia tirar, ela fazia transbordar para fora a água suja. Até uma hora que ele ia ficar 100% água limpa. A religião fala para você se transformar. Te condena. Você se sente porque você não consegue se transformar numa água limpa. Quando na verdade, isso é a verdade do diatequê da promessa. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu, adicto, viciado, tentei por várias vezes me libertar de vários vícios. Por mim mesmo eu não conseguia. Eu fazia promessas, né? Eu fazia campanhas, tentativas, conseguia por um tempo, depois eu caía. Aí caía meus filhos ficavam tristes com isso, toda a família sofria com isso. Até que um dia, o Cristo, ele chega para mim e fala uma palavra. Até hoje eu lembro disso. Eu estava no carro, ele falou, era umas 9h30 da manhã. Ele falou assim, eu tenho orgulho de você. Eu ouvi isso dentro do carro. Eu falei, orgulho de quê? Porque né, eu já tenho consciência, né? Mas quando ele falou aquilo foi como uma bomba, assim, sabe? Com um machado que rachou, assim, separou uma raiz que tem aqui dentro. Eu fiz o quê? Eu peguei a droga que eu tinha e joguei fora. Gente, não é que eu parei de usar, eu esqueci que eu usava. Por que fala a palavra de Deus? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, o diatequê é algo tão, tão poderoso quando nós nos rendemos a essa herança que tem preparado para nós. Eu vejo tanta gente fazendo tentativas equivocadas, tentando fazer sacrifícios para tentar deixar disso, daquilo, e só se frustram. Quando, na verdade, era só deixar que essa natureza de Cristo em nós fosse fluindo. A única coisa que Ele quer de nós é que você se renda. Você entende? Que, poxa, eu entendo que esse papel que está aqui, esse diatequê, essa herança que está aqui é para mim, eu quero isso para mim. E ele tem uma agenda. Sempre aquele cego que Jesus fala para ele, vai ao vaso, vai ao tanque de Siloé. Por que para alguns ele curou na hora, e para aquele cego ele faz aquele lodinho, põe nos olhos e vai ao tanque de Siloé? Porque enquanto aquele cego foi no caminho do tanque de Siloé, ele foi debaixo de um envio, aquilo foi curando ele. Porque pela primeira vez era um cego que tinha um envio. Ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele não ficava andando às cegas. Ele ouviu uma voz. E essa voz, que é o remo, que a gente fala, a revelação dele, pá! Abriu os olhos. Está entendendo isso? Deus está pronto para fazer esse milagre em nossas vidas. Cristo em nós é a esperança da glória. A gente tenta fazer algo para Deus, não há nada que eu possa fazer para Ele. No velho pacto, eu tinha que fazer a minha parte e Ele fazia a dele, era a meritocracia. Mas o que acontece? Você fazia uma coisa boa e duas ruins. Porque quantas leis tem na Bíblia? Todo mundo fala 10 mandamentos. Não, são 613 mandamentos. Deus nunca fez uma lei para um homem cumprir. Deus fez a lei para Ele mesmo cumprir em Cristo, porque o único que era capaz de cumprir era o próprio Cristo. Ele fez a lei, mostrava a natureza do homem, Jesus toma o nosso lugar, assume aquilo, assimila aquilo na sua carne. Jesus, gente, o Cristo era eterno, não teve nem começo nem princípio de dias. Imagina alguém que era eterno, de repente ele vira carne. Porque ele teve que tomar essa forma humana. Para quê? Para que tivesse essa compreensão, essa assimilação da natureza humana. Para que houvesse essa identificação conosco. O Cristo se tornou o que Ele jamais havia sido. Para que nós nos tornássemos o que jamais conseguiríamos. O Deus, o Espírito Eterno, se tornou carne. Para que nós, que éramos carnes, nos tornássemos espirituais eternos. Uma simbiose. E nós ainda queremos tentar agradar a Deus com nossas religiões. Uma das coisas que o ser humano tem mais dificuldade é aceitar a misericórdia e o milagre de Deus.
em nós. Se falar, pô, tem que subir para o monte, tem que fazer campanha, tem que se autoflagelar, ele aceita. O homem aceita qualquer coisa, menos a graça. Quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, você percebe isso, ele fala, ó Gálatas nécios. Porque a igreja de Gálatas era a igreja de judeus, que tinham aceitado Jesus, mas aí tinha os caras que falavam, não, mas você tem que guardar um sábado também. Você não pode comer um porquinho. Ou seja, já não era mais o sangue de Jesus, era o sangue de Jesus mais o Shabat. Né? E Paulo fala, deixa de ser trouxa. Né? A graça de Deus. Né? Você tem que observar isso. A lei não foi feita para ser cumprida. Diz lá que a lei foi feita para ser observada. Porque quando você observava a lei, você entendia duas coisas. A sua natureza adâmica pecadora e a natureza eterna e santa de Deus. A lei refletia duas verdades. A minha incapacidade e a divindade e a misericórdia de Deus. Por isso que ele colocou a lei e o sacrifício do Cordeiro. Como é que está o nosso horário? Falta 30 segundos? Até que está ali? Ali? Tá bom por hoje? Para variar, falei duas partes. Glória a Deus, está progredindo. Bom, como eu já falei, não tenho pressa. Né? Uma boa tarde para vocês. Saibam que Deus tem um plano tremendo na vida de nós todos. Aonde ATQ, o teu nome está escrito lá nesse testamento. Deus só está querendo que você se renda. Ele quer... 2 Coríntios, vou fechar com esse versículo, 2 Coríntios 3,6. E Deus nos fez ministros competentes de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, prima.